Bem-vindos, pessoal. Esse é mais um episódio do Café com Emergência. Hoje aqui o nosso quadro Por Dentro das Residências. Eu sou Fernando Sinquete, eu sou R3 de Medicina de Emergência lá do Santa Marcelina e hoje eu recebo aqui a Fernanda, que é R3 de Emergência do Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. E aí, Fê, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos lá. Que legal te receber aqui. Cara, primeiro de tudo, no último episódio do Por Dentro de Emergência, eu cometi uma gafe. Eu esqueci de falar do café. Então aqui eu tô com o café pra falar. Você curte um cafezinho? Eu curto, curto. Acho Boa. que emergencista e café estão sempre juntos. Não tem como, né? Mas é aquele café de qualquer jeito, é um café gourmet, como é que é? Olha, eu até assino um clube de café para vir em grão aqui em casa, para moer, para passar bonitinho, mas Ó, também o legal. café do hospital é gostoso. É, eu vou te falar, eu também gosto dos cafés enjoados, mas quando eu tô no plantão e tem um café lá, eu tomo de qualquer jeito. O É, eu importante também. é beber. Uhum. Show de bola. Conta pra mim, onde que você se formou? Você é daqui de São Paulo? Você não é? Conta um pouquinho da sua jornada. Bom, eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes, na UMC, né, eu nasci lá, né, fiz escola, cresci na cidade, aí vim para São Paulo, fiz cursinho e depois voltei para lá para fazer a faculdade. Me formei em 21, então foi bem ali no período da pandemia. Fiquei um ano trabalhando e aí vim para São Paulo para fazer a residência. Né, eu sempre quis emergência, mas eu ficava muito na dúvida ali das instituições e etcétera, mas acabei escolhendo São Paulo mais por proximidade, etcétera, por conta da especialidade. E você sempre quis emergência mesmo, desde o começo? Como é que você Cara, teve contato com a emergência, assim, né, desde o começo da faculdade? Porque pela galera que a gente conversa aqui, geralmente entra querendo alguma outra coisa, conhece a emergência no meio do caminho e aí depois escolhe a especialidade, né? No seu é, caso foi diferente. no segundo ano, quando eu estava no segundo ano, uma das minhas professoras foi a doutora Júnia, e ela fez Mogi, né, e aí no segundo ano eu queria abrir a liga de trauma da faculdade, que era o que eu queria, na verdade. Queria Uhum. fazer cirurgia para fazer cirurgia do trauma, também já quis pediatria, já quis oncologia, já teve uns delírios aí, mas eu gostava muito dessa parte de trauma. E aí eu fui falar com ela, e aí foi ela que falou: "Não, a gente vai abrir a liga de medicina de emergência". Eu: "Opa, que é isso?". E aí eu fui conhecendo esse mundo pelos cursos, pelas coisas que a liga ia se enfiando, assim, sabe. A gente acabou fazendo um curso online do HC, eu nem lembro o contexto que foi, mas a gente ganhou um curso deles, em que falava sobre a especialidade. Foi aí que eu fui conhecendo a especialidade, quando ela foi criada e tudo mais, e que eu fui me aproximando, assim, sabe. Legal. E na faculdade, assim, você tinha contato com emergencistas ou zero, assim? Não, tenho pessoas que faziam emergência, tem pessoas que formaram, assim, na faculdade antes de mim, que foi a doutora Bruna Marques que fez Oswaldo, e o Ronald que fez Unifesp, e tem o Yali que fez Ribeirão. E aí eu vi essas pessoas indo, assim, sabe, pra emergência. O Ronald era a pessoa que eu mais tinha contato, porque ele foi meu quinto ano quando eu estava na faculdade. E aí eu fui mais perguntando pra ele, assim, sobre a especialidade, inserção no mercado e etcétera. E eu fui vendo que eu não achava nenhum emergencista triste, assim, sabe. Ah, e tem o Amoroso também que fez Legal. HC. É, ele é de Mogi Uhum. também. E aí, até quando eu estava na faculdade, eu fiz um projeto com a Omni, o Amoroso ele gerenciou lá na escola que ele estudou, numa escola pública, que a gente fez um projeto de RCP na escola, foi muito legal Bacana. ensinar, cuidados primeiros socorros, né, a gente ensinou AVC, infarto e desengasgar, e a fazer manobras de RCP. É, e números importantes pra ligar e etcétera. Foi um projeto muito legal, então eu acabava tendo esse contato, assim, na faculdade, assim, por conta da liga mesmo, assim, foi bem legal. E você ficou com receio, assim, de escolher a especialidade por, assim, né, querendo ou não, a gente está começando. Ou você falou assim, cara, vou encarar esse desafio e vamos nessa. É muito difícil, porque quando você tá no internato, a primeira coisa antes de perguntarem seu nome é o que você quer fazer, né. E eu Uhum. vim de uma escola tradicional, em que existe a cirurgia muito forte, existe a clínica muito forte,
E aí sempre que eu falava: "Ai, vou prestar emergência, etcétera", e clínica, né? Não, emergência. Não, mas existe isso? É meio estranho, assim, né, as pessoas assustavam: "Mas você vai viver de plantão?", aquelas perguntas básicas sempre. E chegou uma hora que eu até nem discutia mais, eram as minhas amigas do meu grupo do internato que respondiam por mim, assim, era até engraçado. "Não, mas é uma especialidade nova, ela vai mudar a especialidade", não sei o que, era engraçado. Mas no começo, assim, quando você vai falando muito para as pessoas, eu tinha um pouco de dificuldade de eu tinha um receio, assim, sabe, dessa história de viver de plantão e etcétera, e eu acabei percebendo que a gente escuta isso muito mais de quem não é o dia a dia, né. As pessoas usam muito o pronto-socorro como ponte de carreira. Então o cardiologista usa muito para uma ponte até ele se firmar no consultório, se firmar como dinamicista, etcétera, em outras vertentes. E eu via isso muito em paralelo com a intensiva. Mas eu acho que o Covid, ele deu uma mudada, assim, de chave nas especialidades, transformando a intensiva em acesso direto e crescendo um pouco a especialidade de emergência, assim, perante os olhos das outras pessoas. E eu tinha esse receio, mas quando no meu internato a gente tem pouco contato. A gente roda 15 dias na sala vermelha no sexto ano. Mas quando eu rodei, assim, eu fiquei muito feliz, eu falei: "Nossa, esse é o lugar que eu quero estar", assim, sabe. Eu me senti não sei explicar, porque ao mesmo tempo eu queria fazer tudo e não queria fazer nada, sabe. Uhum. Falava: "Ai, ortopedia", não, ortopedia eu não quero esse dia a dia. "Ai, pediatria", "Ai, mas eu não quero puericultura", "Ah, mas", e eu percebia que o dia a dia da especialidade eu não gostava, eu gostava da parte grave de todas as especialidades. E aí eu fui conversando bastante com emergencistas, com pessoas que estavam fazendo residência, e eu via que tinha um algo um projeto, assim, muito bom pra especialidade. Falei: "Ah, acho que é isso mesmo que eu vou fazer", e hoje eu tenho certe na verdade eu sempre tive aquele fundinho de certeza, mas eu não faria outra coisa não, sou muito feliz nisso. Que legal, é bacana escutar porque eu lembrei do meu internato também, no meu grupo, eu falando pra galera que eu ia fazer medicina de emergência, todo mundo olhava estranho, e aí eu também falava para alguns preceptores, assim, né, que sempre perguntavam: "Mas medicina de emergência tem uma especialidade disso, né?" Porque o caminho antigamente que se seguia não era esse, né. Uhum. E eu também tive essa sensação, assim, porque foi no internato que virou a chave para mim, e eu quis, por muito tempo da minha vida, fazer medicina do esporte. E aí eu entrei Olha no só. internato, e aí eu tive contato com paciente grave, assim, né, e aí eu comecei a pensar na medicina de emergência. Foi aí Uhum, também que começou a residência de emergência do Grajaú, que foi onde eu uhum, fiz faculdade, e eu comecei a ter contato com a Giovana e o Thiago, que são da primeira turma. E uhum. aí foi cada mês que passava era a afirmação disso mesmo. E você falou que veio para São Paulo, né, para fazer cursinho. Você ficou trabalhando aqui em São Paulo mesmo? Você trabalhou em Mogi? Como é que você fez? Eu fazia um mix, assim, mais ou menos, eu vim morar em São Paulo pra morar com uma amiga e estudar mesmo. Ela estava fazendo residência de intensiva, e aí eu saí, assim, morava em casa e era muito difícil estudar em casa, na pandemia foi muito Uhum, difícil, então eu precisava sair um pouco, mas eu comecei a trabalhar na regulação do SAMU, mas de Santo André. hum. Que um colega me indicou lá, e lá tinha emergencistas, alguns emergencistas, e era muito engraçado, até na regulação a gente conseguia ver o quanto o atendimento é diferenciado, assim, sabe. Quanto é diferente quando é um emergencista atendendo, quando não é. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, eu gosto muito do pré-hospitalar, eu acho que é a área que eu mais tenho interesse, assim, é a parte pré-hospitalar e trauma. E trabalhar na regulação pra mim foi muito bom, até pra vivência depois de ir pra intervenção e etcétera. E aí eu fiquei basicamente trabalhando mais em porta, aí eu trabalhava em alguns plantões em Mogi, assim, em hospital particular mesmo, mas ficha verde, não a gente que é emergência, a gente sabe a complexidade dos pacientes, então eu acabava pegando mais ficha verde mesmo, porque eu não me achava competente pra estar numa sala vermelha. E depois mais regulação mesmo, aí depois da residência, aí eu fui indo pra intervenção, e hoje em dia, né, trabalho mais na sala vermelha mesmo. Legal. E como que você conheceu o Einstein? Por que que você escolheu fazer
residência aí e você só prestou, prova de residência lá? Quais as outras que você prestou? O que que pesou um pouco, assim, para você, ter feito essa escolha? Vamos lá, eu prestei quando eu não passei direto, né, quando eu prestei direto, eu fiquei por muito pouco no Einstein na Unifesp. E como a pessoa que eu mais conversava era o Ronald, na verdade a instituição que eu mais tinha interesse era a Unifesp pela quantidade de residente, por ser um hospital SUS, eu tinha um receio do Einstein por ser um hospital particular, né, por estar ali só no particular, eu não conhecia muito bem a residência para tomar essa decisão, assim. Aí nesse 1 ano que eu fui, que eu fiquei de formada, né, trabalhando, eu fui me aproximando mais e entrando em contato com pessoas que faziam Einstein e Unifesp pra eu ir pensando, mas eram as minhas 2 prioridades, mas o que mais me chamou a atenção no Einstein em si foi ter os 2 mundos. Então, existe a parte particular, que eu acho que é importante pra gente também ter contato com o paciente da porta e etcétera, mas existe o SUS e um SUS com recurso, né. Então, foi algo que eu priorizei, assim, e na época, se eu não me engano, a Unifesp tinha fechado a sala, estava em um futuro, assim, meio nebuloso, que já não tem mais isso, mas foi algo que eu priorizei, assim, de ter os 2 mundos, assim, sabe, de ter o contato com o particular e com o SUS, assim. E eu fui conhecer a Unifesp eu já tinha conhecido e eu fui conhecer o Einstein em si, fui conhecer o MBOE acabei não indo antes, mas eu conheci a unidade Einstein mesmo, pra ter noção. E aí eu optei pelo Einstein mesmo, pela até pensando num projeto de carreira, que eu gosto muito de educação e é uma instituição que valoriza muito isso, então eu optei pelo Einstein por isso, assim, sabe. Eu conheci pelas redes sociais mesmo, de ouvir falar, assim, e na época o que não quando eu prestei a primeira vez do 6º ano para o antes de formar, eram 2 residentes só. Isso pra mim era um ponto contra, porque eu achava que poderia sobrar mais pra mim. A gente não tem muita noção, né, assim, de como funciona Uhum. na realidade, mas na minha cabeça, só sendo 2 pessoas, eu achava que eu não ia ter tanto espaço, sabe, coisas assim, eu achava pouco estar em 2. Aí bem no meu ano foi o ano que virou 6 e realmente faz muita diferença, a residência cresce muito, né, quando você tem mais residente, a visibilidade cresce mais. E foi muito bom, assim. Mas não que dependa do residente o serviço em si, não é porque tem menos que Sim. vai prejudicar ninguém, mas eu tinha essa ideia na época, assim. E quando você entrou, então eram 6 e hoje permanecem 6 vagas, é isso? Permanece 6, permanece Hum, 6. legal. E aí, para quem está pensando, assim, em fazer Einstein, fala um pouquinho pra gente, assim, como é que foi para você se mudar? Você já morava mais ou menos ali em São Paulo, né, você já tinha um Uhum. lugar, mas como é que foi? Você continuou onde você estava? Você mudou mais para perto do seu do hospital principal, do lugar onde vocês fazem estágio? Foi muito difícil para achar lugar para morar? Coisas nesse sentido. É, tive que me mudar mais pra perto. É um ponto negativo da nossa residência que a gente não tem um hospital central, né, tipo, não fica todos os estágios centralizados num hospital em si. Isso é bom, porque dá uma variada, mas você não tem um lugar fixo todos os meses. Então, como a gente roda bastante na UPA Campo Limpo, roda bastante principalmente no R1, na UPA Campo Limpo, na UPA Vila Santa Catarina e no MBOE, e no Hospital Vila Santa Catarina, eu peguei um lugar no meio termo desses 3, assim, sabe. E que também não fosse tão difícil para os meus lugares que eu trabalhava fora, que eu ainda continuei trabalhando em Santo André. Foi assim, é difícil, porque Zona Sul é um pouco mais caro, você precisa estar em bairros um pouquinho mais caro, mas nada também exuberante, nada que prejudicasse, assim. Mas o Einstein tem uma moradia para quem precisa, eu não sei dizer especificamente, mas tem esse recurso. É um lugar estudantil mesmo, voltado para isso, então pessoas que preenchem alguns critérios têm, acesso a esse recurso. E, fiquei mais ali na Zona Sul, na parte do Brooklyn, Campo Belo, ali, que é o meio termo entre esses 3 hospitais. É bom porque eu estava mais perto de tudo,
O ruim é que esses hospitais não são todos de fácil acesso para transporte público, mas muita gente se ajuda, como tem bastante gente rodando, se ajuda com carona e etcétera. É um ponto negativo da nossa residência, isso de ir para muitos locais, assim, mas também é bom porque dá uma variada, assim, sabe. É, eu também vejo dessa forma, às vezes, né, fica tudo centralizado no mesmo hospital. Para a gente se locomover em São Paulo é difícil, a gente sabe, não é só questão de distância, né, mas é questão de segurança e tudo mais. Uhum. Mas ao mesmo tempo em que você ter contato com outras realidades, com outras instituições, também acho que fortalece a nossa formação. E o Sim, que você sai um você pouco vê. da bolha, assim, sabe. Sim, com certeza. E o que você vê dos seus pares ali, dos seus R iguais, dos seus R menos, é também esse movimento de tentar morar ali mais ou menos na zona sul, onde seria um meio caminho para todos esses hospitais. Isso, mais ou menos isso. Muita gente mora ali na região do Brooklyn, Campo Belo, eh, agora com o R2, no R2 e no R3, eu vim mais no R3, né, eu vim um pouco mais pra perto do Einstein, que a gente roda um pouquinho melhor, tipo, mais no hospital em si. Aí eu vim pra um pouco mais pra cá. Mas a região da zona sul, assim mesmo, Brooklyn, Campo Belo, geralmente abrange todos os hospitais. Legal. E agora falando, assim, das primeiras impressões quando você entrou na residência. Você veio lá de Mogi, acredito que você já teve contato com alguns hospitais de grande porte e tudo mais, mas qual que foi sua impressão inicial ali? Quando você entrou na residência, tendo contato, você pode falar especificamente de algum dos hospitais, do Einstein, só para quem não conhece muito bem saber, o Einstein é uma instituição privada, mas que tem muitos hospitais, públicos que ela faz a parte da gestão hospitalar, né. Então, muitos Isso. dos residentes do Einstein, eles rodam não só na parte privada, mas nesses outros hospitais, né. Como é que era a sua impressão inicial, assim, desse universo do Einstein? Uhum. Na Quando eu rodei a primeira vez na sala de emergência do Einstein em si, é um estágio bom. Mas foi meu primeiro mês na residência, então eu fiquei meio receosa, porque, assim, eu não tinha maturidade para estar lá ainda, né, tanto que hoje o R1 não roda mais lá, assim, para entender o que aquele estágio pode trazer pra gente, né. A gente vai naquela ânsia de botar a mão no paciente, de paciente grave, nã-nã-nã, pra residência de emergência foi um baque, assim, de atender coisas mais leves, mas foi um bom estágio, eu aprendi bastante, foi bom para eu me ambientalizar, foi bom para eu entender a instituição, o quanto a instituição protege o paciente, o quanto ela preza por protocolos, por gerenciar as coisas, por equipe multi, assim, aprendi muito em relação a isso. Mas eu acho que o hospital que mais me encantou, assim, e me encanta até hoje, que eu gosto muito de trabalhar, é o M-Boy. Tem uma gama, é porta aberta, então acho que isso faz muita diferença pra gente, na sala de emergência, assim, a gente receber o paciente do zero, então estar ali com o paciente desde o momento que ele chega, e aí pacientes muito da periferia, pacientes carentes de recurso, de tudo, assim, sabe. Então estar com pacientes SUS, né, que infelizmente existe, com recurso, então a gente quer não é que esbanja recurso, não, tem todas as limitações de um hospital SUS, assim, mas eu não sofro por falta de medicação, eu não sofro eu não consigo trombolizar esse paciente porque não tem trombolítico, tipo, a gente não tem essas complicações na assistência e tudo que acontecer, a instituição ela protege muito no sentido de: "Não, eu preciso estar ciente para isso não acontecer", né, a segurança do paciente é muito prezada, assim, sabe. Então, estar nesse ambiente, assim, para mim foi muito bom, foi um grande choque de realidade, assim, no sentido de ver o quanto a nossa especialidade é necessária, né, do quanto o paciente precisa mesmo, e foi uma impressão muito positiva, assim, sabe, muito positiva mesmo. Tem muito paciente grave, tem muita demanda, e
até em questão de procedimento, que eu acho que é até um grande tabu das residências particulares, é algo que acaba não acontecendo com a gente ter escassez de procedimento, porque a gente tem bastante residente de outras especialidades rodando, mas a gente consegue fazer um bom revezamento, e todo mundo tem um N bem grande, assim, por conta do SUS, assim, sabe. Eh, e essa minha primeira impressão, assim, foi muito boa, foi uma expectativa, assim, bem suprida, assim, até mais do que eu esperava, assim, em relação à assistência, de não estar ali sozinho, o meu R1 foi muito bom, tinha muito emergencista na sala. Hoje a gente tá passando por algumas mudanças no hospital, que não tem tanto emergencista, mas está caminhando pra melhora. Mas tinha muito emergencista, quase todos os dias a gente tinha, emergencista junto, então foi algo muito bom mesmo. Pelo que eu entendo da residência de vocês, então o MBoi talvez não é um hospital central, mas a maioria dos estágios de vocês são lá, é isso? Sim, sim, a maioria atualmente sim. Talvez mude um pouco nos próximos anos, porque o Einstein assumiu agora a gerência do Heliópolis, do Ipiranga e do Darcy. Uhum. Já é algo oficial, então não tem problema falar, mas, não estamos ainda rodando lá, mas futuramente tá sendo estudado o campus de estágio. Então pode ser que diversifique um pouco mais, até para pensar em moradia, assim, a gente não sabe como vai ser esse próximo ano letivo. Mas se vão entrar já alguns estágios nesses hospitais. Mas por enquanto o MBoi é o hospital que mais tem estágio, assim, é o que mais tem mesmo. Conta um pouquinho pra gente o que que é o MBoi, ele é que complexidade, o que que a gente encontra de especialidade lá, eh, se você quiser aí já emendar e falar um pouquinho da grade curricular aí, do que você roda no R1 lá, no R2, no R3, e aí a gente vai conversando em cima disso tudo. Perfeito. O MBoi ele é um hospital secundário, tá, não é referência de trauma, mas chega bastante trauma lá, traumas mais leves, né, mas a gente tem no pronto-socorro, a gente tem a clínica e a cirurgia. É uma sala só, mas ainda divide titularidade, né, por mais que quando o paciente chega pela cirurgia, a gente atue junto, tem esse comanejo, né, de pacientes graves, até quando eles estão dentro da sala, porque o MBoi ele tem a sala de emergência, e que tem a sala de estabilização, que teoricamente são 3 leitos, mas sempre tem mais. E dentro tem tipo uma retaguarda, em que ficam os pacientes esperando, leito de UTI ou de enfermaria, que são 3 setores, né. Tem o setor que ficam os pacientes mais críticos, os mais perfis UTI, tem o setor mais de enfermaria e o setor mais possíveis altas, ou pacientes mais tranquilos, assim, sabe. E a parte da estabilização, assim, geralmente é aonde o paciente chega, né, então o paciente chega no até de SAMU, de bombeiro ou por demanda espontânea, né, particular, ele chega ali e a gente, estabiliza ele primeiro para depois entrar, né. E ali fica sempre tenta priorizar emergencistas nessa sala e sempre um residente, e aí alterna entre residente de emergência e clínica, e nós R3 esse ano rodamos horizontal nessa sala de estabilização. Então, Legal. todo dia tinha um R3 lá para para ajudar no manejo. Aí, se esse paciente for da cirurgia e for um paciente grave, a gente atua em conjunto, mas ainda tem essa divisão de titularidade. Eh, temos psiquiatria, tem uma porta aberta e tem a parte de internação deles. Temos cardiologia como interconsultores, temos neurologia como interconsultores, e eles auxiliam no protocolo AVC. Eh, tem vascular e uro, mas por conta dos residentes, não é algo tão oficial assim. Existe preceptor, né, tem os residentes, mas não é da complexidade do hospital, né, porque é um hospital secundário. E de recurso a gente tem até tomografia, assim, tem imagem, ultrassom, eco, raio-x e tomografia, não temos ressonância, isso é via cross, não temos CPRE, isso é via cross, não endoscopia
tem de retaguarda alguns dias, eh, e acho que é isso. É, e tem a pediatria, o setor da pediatria que a gente também roda. Pediatria também é porta aberta. É, eu acho que é isso. E é isso que a gente tem no hospital, tanto de interconsulta como de PS, A assim. a gente fala aqui, né, em São Paulo tem muitos hospitais que uma complexidade absurda, né, muito diferente da realidade do restante do estado e até do país. Tem muitas residências que a galera não tem contato mesmo com grandes complexidade, mas eu acho, no meu ponto de vista, que tem pontos positivos e negativos, né? Você ter contato com alta complexidade, muitas vezes você não vai fazer o manejo do paciente em O certo dia a ponto, dia. o dia É. a dia. E às vezes faltar, você fica também apreensivo de não estar conseguindo oferecer talvez o melhor atendimento para o paciente. Mas eu acho que para nós, como emergencista, eu acho super importante ter a visão dos dois, porque muitas vezes se a gente fica só focado nessa parte de alta complexidade, a gente esquece de saber atender o que é a vida real e a maioria do nosso país, assim, né? Uhum, Então é legal, eu acho que é bacana um hospital tipo M-Boi, ainda mais porta aberta, eu acho que vocês devem pegar muita mão lá, né? uhum. E no R1, como é que foi? Como é que é a grade curricular do R1? Se você quiser contar aí para quem já está pensando em iniciar 2026 como R1 do Einstein, conta pra gente. O R1, o nosso segue acho que segue um pouco diferente das outras residências, porque o R1 fica imerso em sala de emergência. Então, basicamente toda a carga horária é em sala de emergência. Então roda 2 meses na sala de emergência do MBUI, roda 1 mês na sala de emergência do Campo Limpo, 1 mês na sala de emergência da UPA Vila Santa Catarina, roda 1 mês na sala de emergência pediátrica do BOI, roda 1 mês na sala de emergência pediátrica da UPA Campo Limpo, 2, roda anestésio para fazer procedimento, roda na UTI do MBOI e roda 2 meses na parte de cirurgia, no PS da cirurgia ali do MBoi. Então ajuda até no atendimento de porta, quando a emergência está tranquilo, mas basicamente eles ficam na emergência responsável pelos casos cirúrgicos, assim. E roda 2 meses, então sempre tem um R1 na cirurgia, sempre tem um R3 na sala, sempre tem um R1 também, porque ele roda na emergência. Então a gente acaba com 6 a gente conseguiu dominar um pouco mais o espaço, assim, e se mostrar mais presente ali no hospital, que eu acho que isso faz bastante diferença. E Aí eu pode acho falar, desculpa. que a outra coisa que eu aprendi trabalhando, né, e agora vendo como residente, é o quanto é importante para a gente, como residente, rodar em UPA também, porque só depois que eu comecei a trabalhar na UPA que eu comecei a ver o quanto de coisa que eu aprendia lá e que na minha residência não aparecia por conta dessa demanda de alta complexidade. Uhum, Então, cada plantão que eu ia para a UPA, eu aprendia algo novo. E assim, lá no Santa Marcelina, pô, a gente tem protocolo STEM que a gente consegue trazer o paciente da UPA próximo lá do hospital e ir direto para imagino. hemodinâmica, né? Mas a gente precisa aprender a pegar o paciente na UPA, que eu não tenho hemodinâmica e saber trombolizar esse paciente, né? E se você Exatamente. só fica preso ali nesse mundo de alta complexidade, você não vai aprender isso. E eu acho que o que é mais importante também é receber paciente na sala de emergência e saber quem tem que ficar lá ou não. Então, acho que a UPA traz um grande ensinamento com relação a isso. E é bacana de ver que vocês têm isso desde o R1. Sim. A gente não tem um rodízio de porta, por exemplo, mas a gente acaba muito pegando esse paciente do tipo: "Não, esse paciente não precisa ficar aqui, ele pode ir pra porta". Então a gente aprende muito esse feeling de triagem, assim, sabe. Por mais que às vezes triou amarelo, ele triou ali na sala de emergência, triou amarelo, mas você sabe que é um potencial laranja, você já consegue ir criando isso em você, tipo, aquele paciente que eu acho que o grande diferencial, às vezes a gente se prende muito: "Ai, paciente grave", assim, a gente conduz paciente grave muito bem, a residência treina a gente pra isso, mas eu acho que um grande diferencial da nossa especialidade é saber aquele paciente que é verde e vai virar vermelho.
Se você Uhum, não não agir no tempo certo, não agir corretamente, ele vai ser aquele paciente que vai chegar muito ruim, você vai falar: "Ai, não tem mais o que fazer", então antes tinha, assim, sabe. Então acho que a gente entra muito nisso aí também, que é uma habilidade que a gente tem que saber também, né. Hoje a gente estava na residência, a gente estava falando sobre isso, que nossas simulações foi fichas verdes, né, algumas. E foi muito legal, porque a gente tem pouco contato com isso, se a gente não vê em momentos específicos, a gente não vai parar para estudar, porque não é algo que brilha nosso olho, a gente uhum. gosta, né, de paciente extremamente grave, mas é uma habilidade que a gente tem que saber. Então, eu acho isso muito importante da gente saber, e eu acho que a residência nossa residência traz bastante isso, assim, saber: "Ah não, esse paciente não precisa ficar aqui. Não, essa dor torácica não precisa colher tropa aqui, dá pra colher tropa na porta. Ah, esse então e a gente acaba ajudando muito, a gente vira uma referência pra quem tá na porta. Uhum. Então eles vêm discutir bastante caso com a gente, é bem legal, assim. Então acho que a gente tem uma interação, assim, desse manejo de paciente muito boa mesmo. Eu vejo os residentes de emergência hoje em dia, e eu também já fui um desses, depois eu espero que eu tenha aprendido, mas com aversão ao atendimento de porta, né, de ficha verde, qualquer coisa relacionada. Acho que Uhum, com o tempo a gente vai ganhando essa maturidade que você falou, que vocês discutiram hoje, né, de uhum, saber reconhecer. E quando eu comecei lá na UPA que eu trabalho, eu basicamente comecei atendendo porta. E eu via o quanto ali, mesmo, né, no final do R1, começando o R2, a diferença que você consegue fazer de atender bem um paciente que tem uma gripe, e você saber orientar ele melhor, ou uma lombalgia, ou qualquer coisa nesse sentido. Hoje em dia eu vejo como falha, assim, de um modo geral, de todas as residências de emergência, né, isso eu incluo a minha, no caso de vocês pode ser diferente pelo que vocês têm falado, mas eu acho que tinha que ter estágio de porta, sabe, eu acho que a gente tinha que ter um estágio para a gente aprender a atender uma jeca, atender um IVAS, lombalgia, só que eu vejo também que é um grande problema, porque a gente não tem preceptoria especializada que atende porta, então sim, nenhum emergencista quer ficar na porta, atendendo porta. E sim. aí, como é que a gente vai colocar uma supervisão dentro de um programa de residência? Mas eu acho Uhum, que a gente tem que pensar nisso no longo prazo. A gente uhum. tem que ocupar esses espaços também, assim. Sim, até uma colega hoje falou. Ela falou assim: "Ai, porque o Einstein tá contratando emergências pra estar na porta". Certo são eles, né, é nosso lugar também, né, não é o assim, é o lugar que a gente como recém-formado vai, mas é o lu pensando no paciente, é o melhor recurso pra ele? Não, né, não que pensar na especialidade mesmo, né, acho que quanto mais gente especializada, no setor e a gente é especialista no setor, assim, né, a gente é especialista em emergência. Então a gente não é especialista num paciente, num órgão, num etcétera. A gente gosta do ambiente, então a gente é especialista em pronto-socorro. Então a gente tem que saber, eu acho que é uma habilidade muito grande, assim, a gente aprender a dar alta e atender pacientes de baixa complexidade, assim, porque é difícil. Até a gente quando eu no R2, a gente perdeu um pouco, eu estava em estágios um pouco mais tranquilos, e eu estava sentindo muita falta de atender pacientes, assim, tipo, do zero, assim, sabe, de pensar, ter esse raciocínio clínico de coisas mais leves. E eu comecei a pegar um plantão de porta no hospital particular, também não me matava, não era nada, nenhum plantão de porta, assim, caído pra eu sofrer, assim, nada disso, era mais pra eu exercitar esse raciocínio. E o quanto é difícil quando você sabe o que pode acontecer de errado. Então, a gente fica muito focado no paciente grave, aí você vai atender uma IVAS, aí você fica: "Será que não é um TEP? Será que não sei Uhum. o quê? Será que eu tô comendo bola?". Então, é algo pra gente exercitar que não, às vezes é só uma gripe mesmo e tá tudo bem. Fica muito enviesado para alta É. complexidade, né, e para esses diagnósticos que não são a grande maioria do dia a dia, né. Legal. Uhum. E passando aí para o R2, como é que tem sido? Como é que foi seu R2 e como é que pretende ser o R2 para o ano que vem? O R2, ele é mais focado nas especialidades, então roda, eh, a gente rodava numa semi-intensiva de cardiologia do Einstein, mas não roda mais, mas roda em GO, ortop, eh, roda no Grau. Ah, esqueci de falar, no R1 a gente roda no SAMU também. Então todo ano letivo tem um APH e tem um APH e uma UTI. Então no R1 a gente roda na UTI do MBoi, aí no R2 a gente roda na UTI do Einstein, aí a gente roda
Eu rodei acabou rodando no PS ali do Einstein, então na sala de emergência e até na porta, mas com emergencistas, porque o Einstein tem contratado bastante emergencista. A gente rodou na porta da pediatria do Einstein também, com a preceptoria da pediatria, roda de ortop, cuidados paliativos, neuro, o grau, é isso. É isso. E a UTI do Einstein eu falei, né? É Sim. isso. Então ele foca um pouco mais nas especialidades, assim. Então o o R1 é pra pegar a mão, pra cansar mesmo, e aí no R2 vai tentando dar uma aliviada e rodar nesses outros lugares. Ah, e tem o mês de optativo no R2. Aí no R3, eh, é o ano que mais muda, né, na nossa residência, assim, tem mudado bastante. Mas a gente roda na UME, que é a unidade móvel do Einstein, então é o APH do Einstein. A gente rodava no TRR, não vai rodar mais no TRR do Einstein em si. Roda na UTI do Vila Santa Catarina, que são pacientes oncológicos, que a gente tem pouco contato, assim, então a gente rodou um mês lá. Roda no estágio do eco, que eu acho que foi um estágio, assim, muito bom, que a gente acha que sabe, focar a gente realmente sabe, mas dá aquela refinada, dá aquela assim, foi muito bom para eu melhorar minhas janelas, assim, foi um estágio muito bom, gostei bastante. A gente roda na teleneuro, porque o Einstein ele tem esse serviço, então nas unidades externas, nas UPAs e etcétera, a gente aciona o neurologista via tele, para trombolizar e etcétera, então tem esse respaldo, então a gente roda junto com esse neurologista, e esse neurologista acaba sendo o responsável também nos protocolos acionados no Einstein. Então protocolos AVC no Einstein a gente acompanhava também, e aí é outro mundo, né, porque tem ressonância, tem tudo. Então, você vê ali a medicina de ponta, assim, sendo feita. E 2 optativos, e 2 meses na estabilização do MBOE. Legal. Aí é Eu isso. tenho Então tem um pouquinho da emergência e o R2 eu não falei, né, mas roda também no choque. Então a gente sempre tem um R1, um R2 ou um R1 e R3, né, o R3 estava horizontal, esse ano, não sei se vai continuar, porque eu não sei se vai entrar Heliópolis, Ipiranga, é algo ainda que tá estudando, mas pelo menos uma sala de emergência tem no R2 e tem no R3, assim, pra gente não perder a mão também, né. claro. Eu tenho 2 perguntas aí para te fazer. Primeiro, como é que você que gosta de pré-hospitalar, qual que é a diferença da UME de vocês, para um SAMU, para um grau? Explica para o pessoal, porque acho que deve ter gente que não conhece. Tá, a UME, ela é o serviço pré-hospitalar do Einstein, então qualquer um pode acionar, mas geralmente são as pessoas que têm um plano que atende no Einstein, né. Ela é um serviço particular, mas se o paciente for internado não é cobrado, e se ele tem o plano que atende, né. Mas ele foca em pegar os pacientes na residência, mas também faz o transporte das unidades externas, porque o Einstein ele tem o Morumbi, que é a sede, em que tem as especialidades, tem centro cirúrgico, tem hemodinâmica, tem trombectomia, tem tudo. E tem as unidades externas que funcionam como se fosse UPAs. Então são as portas em que tem um ou 2 leitos ali de retaguarda, de emergência, mas os protocolos, por exemplo, protocolo AVC é acionado, vai, geralmente trombolize, transfere, a depender da tem tomo, tem as coisas na outra unidade, mas geralmente, acaba indo para referência para internar, para leito de UTI, etcétera. Então a gente faz esse transporte entre os hospitais e tem o atendimento primário mesmo. Então, tem tanto o suporte básico, que é o técnico e o socorrista, quanto o suporte intermediário, que é com o enfermeiro, técnico e socorrista, e o avançado, que é a gente com o enfermeiro. Mas a gente, como residente roda, até no Einstein, assim, a gente tem a nossa autonomia, então a gente pode, desde que não comprometa a o paciente, né, mas a gente pode fazer o primeiro atendimento, a gente pode se apresentar como residente, a gente pode fazer os procedimentos, pode participar de tudo, com o paciente sabendo que a gente é residente, que tem alguém ali do lado, quem é o responsável, e é isso, mas
pega mais não tem tanto fluxo, por exemplo, de trauma, não é aquele pré-hospitalar que pega, tantas coisas, mas é uma população um pouco mais diferenciada, né, mais idosos, pega bastante sepse, rebaixamento de nível de consciência, às vezes pega algumas intoxicações, mas o queixas um pouco menos agudas, assim, mas eu já peguei casos bem graves, assim, também, foi bem legal. E lá na UMI, acredito que a escala inteira praticamente é emergencista. Então é um pré-hospitalar de emergencista mesmo, acho que tem um cirurgião, que são pessoas que já trabalhavam lá e são pessoas excelentes também, que são adeptas à mentalidade do emergencista, mas a maioria dos plantonistas em si contratados são emergencistas. Legal. E nessas unidades, externas do Einstein, vocês rodam nelas? Não, a gente Tá, vai quando vai com a UME para conhecer e etcétera, mas quando a gente roda no na emergência do Einstein, a gente roda no Morumbi. A tá. gente fica mais no Morumbi. Aí eu queria saber outra coisa, você falou no começo da nossa conversa que você escolheu o Einstein porque você gostava dessa interação entre público e privado, de ter essas 2 visões. Como é que é isso na prática? Porque a gente que está acostumado com o SUS, a maioria das nossas universidades são em hospitais SUS, a gente fica, acostumado com a realidade de, às vezes, não ter, disponibilidade de todos os recursos, de especialidades e tudo mais. E aí você vai para um serviço que é conhecido mundialmente por ter toda a estrutura disponível e por ser referência, né, mundial, não é só do Brasil, né, para isso. Uhum. O que que você vê como desafio? Como é que foi para você, assim, olhar isso, ver essa mudança tão grande, assim, entre uma realidade e outra? O que eu gosto, assim, de pegar pra mim, é que às vezes a gente tem a medicina de ponta, mas infelizmente quando a gente sai da realidade, assim, não é a realidade de muitos lugares, assim, sabe. E o que eu tento levar pra mim, eu atuo muito mais no SUS, assim, como plantão e até na residência a gente tá muito mais em contato, é não acostumar. Às vezes a gente fica muito assim: "Ah não, mas eu não tenho isso". Tá, mas o que que a gente pode fazer pra ter? Como a gente pode melhorar a vida desse paciente? Eu acho que isso me trouxe muito essa visão, assim, tipo, existe coisa a ser feita, óbvio, não é sempre que a gente vai conseguir e acho que lidar, assim, com quando você sabe: "Ah, esse paciente se tivesse na ECMO poderia viver", assim, sabe. Mas eu acho que eu não trago tanto o particular para o SUS, acho que eu consigo separar, assim, e eu tento fazer o que eu consigo de melhor, eu acho que a gente cria bastante essa mentalidade, assim, o que eu consigo dentro do que eu tenho para esse paciente, eu consigo transferir ele para algum lugar? Eu acho que a gente tem aquele grupo que salva vidas, geralmente a gente consegue bastante coisa, com todos os residentes de emergência e até emergencistas formados, mas eu gostei muito de ter essa visão de, tipo, não me acostumar: "Ah, não, mas eu ai, se eu colocar no cross ninguém vai puxar. Ai, se" às vezes a gente acaba normalizando isso. Então eu tento não normalizar isso, tento fazer o que a gente consegue de melhor para o paciente, mas quando eu até fiz meu optativo em Ubatuba, que está sendo, eh, revolucionado pelo Alanzinho, não sei se você conhece ele, não sei se já conheceu o Conheço. serviço. E foi um lugar que eu falei assim: "Eu preciso ir pra um lugar pra eu sair da minha bolha Einstein também", né, que mesmo no SUS, eu acabo estando numa bolha Einstein. E foi muito legal de ver, assim, algumas coisas acontecendo e que, tipo, as coisas acontecem mesmo. Então, a gente tem alguns limites, a gente tem algumas barreiras, às vezes de tempo, os tempos acabam sendo um pouco maiores, não é tudo do mesmo jeito, mas a gente consegue fazer uma medicina ótima em qualquer lugar que a gente esteja. Eu acho que o emergencista, ele tem essa habilidade, a gente cria essa habilidade de ver o que que esse paciente precisa.
Tá, ele precisa disso. Eu tenho isso? Não. Mas o que que eu posso fazer, então? Então eu posso fazer isso, isso e isso para ser uma ponte para eu conseguir isso. Ah, mas eu não vou ter isso, mas eu posso acho que a gente acaba criando isso bastante, e eu acho que eu não tenho um caso, assim, pra eu te contar, assim: "Nossa, esse paciente, se ele", sabe, eu acho que tem um ou outro, assim, mas acho que a gente consegue, fazer coisas dentro do nosso alcance, né, não dá pra gente viver no mundo mágico do todinho sempre, mas dentro do que a gente tem, eu acho que a nossa especialidade traz muito isso, tem muito a ser feito pelo paciente, assim. Legal. Eu acho que uma visão, às vezes, meio errada que a gente tem é de que achar que a instituição privada ela só é de excelência porque tem dinheiro. Mas, na verdade, e eu sei porque fico sabendo de pessoas que trabalham dentro do Einstein, que não é só por conta do dinheiro, mas do desenvolvimento de protocolos, da gestão de pessoas, né? E o que eu vejo a instituição fazer é querer não deixar só isso dentro da parte privada, mas levar isso para as outras unidades que eles fazem a gestão. Como é que você Aham. vê isso aí? Você acha que por mais que seja difícil você mudar a cultura de um lugar, né? Quando você pega a gestão lá de um hospital que já iniciou, né, já está aí há muito tempo. Como é que você vê a cultura de um hospital privado que tem vários protocolos de excelência, várias coisas boas que não necessariamente precisam de recurso financeiro para ser implementadas, sendo implementadas em uma realidade SUS, assim? Eu acho que a gente vai vivenciar isso com esses novos hospitais que tá gerenciando. Um dos meus R+, virou o coordenador do Heliópolis, então acho que ele tá trazendo muita coisa, assim, de ponta, de excelência pra lá. Mas as coisas acabam não sendo do dia pra noite, obviamente, mas eu fui visitar, amanhã a gente vai até visitar o Ipiranga pra ver como que vai ser também. Eu vejo que eles levam bastante das coisas protocolares, assim, eu vejo muito respaldo, eu vejo muito atenção focada no cuidado ao paciente, assim. Existem práticas médicas, existe um time que só olha isso. Então, você vai trombolizar um infarto, por exemplo, no MBoi, desce uma pessoa da prática médica junto, a farmácia vem com a maletinha, eles estão junto com você. "Ai, não sei, o enfermeiro não sabe preparar, o médico não sabe preparar", eles são orientados, eles conseguem orientar. "Ah, eu vou trombolizar", eu não vi a PA do paciente, mas tem alguém que tá ali vendo. Então eles têm muito essa cultura, assim. Então, eles levam isso, eu acho que é até mais forte no SUS do que dentro do próprio Einstein. Centrais, por exemplo, a gente vai passar central, tem alguém auditando o seu central, então tem muitas coisas para ver se você fez todos os passos, se você usou ultrassom, se você pediu raio-x, tem muito isso, assim. Então eu vejo que eles levam muito mais do que recurso, eles levam a qualidade, assim, pro cuidado no paciente, assim, sabe. Eles prezam muito isso. Então, os funcionários ganham curso, então ganha curso de acesso, ganha curso de intubação, ganha curso de viária difícil, eles prezam muito pela educação, ali dentro dos próprios funcionários, eles acreditam muito nisso. E eu acho que eles investem bastante na parte da residência para, assim, aluno residente para virar o futuro funcionário, assim, deles. Eu acho que eles investem muito pra gente levando essa mentalidade até para os outros lugares, né. Então acredito que um hospital que vá receber o Einstein tem aquele primeiro preconceito do tipo: "Ai, vai achar que aqui a gente tem tudo e não tem, aqui não é o Einstein não", né, como eu já escutei mesmo ninguém sabendo que eu sou de lá, por exemplo, já no SAMU, perguntei: "Ah, tem tal coisa?", tipo, na UPA que eu fui buscar um paciente: "Ai, que não é Einstein não, doutora, pelo amor de Deus", sabe. Então, tem esse preconceito, mas eu acho que aos poucos vai quebrando e mostrando que o foco é um só, né. Então, realmente priorizar a segurança do paciente, desenvolver protocolo, eles são muito protocolares, tipo, praticamente tudo tem protocolo e isso é até bom pra gente se respaldar, né, numa sala de emergência a gente sabe o quanto a gente é propício a erro. Então ter protocolos até salvam a gente, mas não é nada engessado. Eles respeitam muito a autonomia médica, a malemolência que a gente tem que ter ali no atendimento, isso é bem respeitado, assim. Mas acho que tem muito essa proteção de
de primeira momento, acho que existe um preconceito, mas aos poucos vai vendo o quanto eles ninguém chega com 2 pés no peito, tipo: "Não, agora é a gente que manda", assim, eu nunca vi eles terem essa postura, assim, sabe, como se cuidando de serviços. Eu vejo eles querendo agregar, somar e capacitar quem já tá lá, assim, né, porque eu acho que o primeiro medo é tipo: "Ai, vai demitir todo mundo, ninguém vai mais estar aqui, nã ninguém serve". Não, eles capacitam quem estão lá, alinham expectativas, alinham, protocolos, tentam ao máximo, deixar tudo mais homogêneo possível das unidades que eles gerenciam. Sempre respeitando a individualidade do lugar, assim, sabe. Sim, eu eu gostei de particularmente 2 coisas do Einstein que eu tive contato. A primeira delas foi a prova de residência, que eu prestei o mesmo concurso que você. A prova teórica me chamou muito a atenção, assim, a parte, desculpa, a prova prática, né, me chamou muito a atenção, porque eram estações que basicamente colocavam a gente para avaliar soft skills. Eu achei Uhum. isso fantástico, porque a maioria das nossas provas hoje em dia, elas só avaliam, né, questão múltipla escolha ali, ou você sabe ou você não sabe, mas não avaliam essas outras coisas que vão estar no nosso dia a dia, que são tão importantes para nossa formação. Eu acho que a prova Exatamente. continua assim, essa prova prática deles, né. Continua, E continua. e e no meu R2 eu fui com o Rafa Fregnan e com o Dani Lin, que formou lá no HC, o Rafa formou no Santa, que eles trabalham lá, e eu fui num dia que Uhum. eles iam dar um desses cursos práticos para os profissionais do Einstein. Então, cara, eu achei fantástico. Primeiro que tinha disponibilidade de todos os recursos ali para dar, era um curso de ultrassom, tinha ator para ficar lá o dia inteiro, para você ficar janelando, então não era aquela coisa que você não ia conseguir, fazer ou que ia ficar só na imaginação. E o quanto que a instituição investe nisso daí, né, a gente vê na parte da faculdade, acredito que na parte da residência, não só da parte da emergência, mas das outras especialidades também, né, então são Uhum. 2 coisas que me chamaram muito a atenção, assim, da instituição. Isso. A gente tem eles prezam muito, puxando um pouco para os pontos positivos, todos os estágios é prezado respeitar a carga horária, isso é muito, muito fiel, assim. A gente tem antes não tinha, no meu R1 não tinha plantão noturno de final de semana, mas agora tem, principalmente no Choque do Boi e na PED, se eu não me engano. Existem plantões noturnos e de final de semana, mas nada também que consome seu mês, é tudo respeitando as 60 horas semanais. E a nossa quarta-feira acadêmica é inegociável. Em alguns estágios que não dá pra mexer, tipo grau, quando tá no optativo, etcétera, aí a gente é liberado, mas é prezado muito por esse momento acadêmico nosso. E uma vez por mês, a gente tem fielmente um centro de simulação, que é o que eu falei que eu estava hoje. A gente vai, é liberado todos os estágios recebem essa data antes, a gente é liberado do estágio, vai pra instituição, para o centro de simulação realística e os preceptores montam casos pra gente atuar ali e depois ter um debriefing. Isso é muito bom, porque são casos existem tantos casos, por exemplo, hoje a gente viu, infarto que trombolizou, depois precisou passar marca-passo e a gente viu torção testicular também, sabe. Então a gente vê coisas, que estão ali no nosso dia a dia, tanto para o mais grave quanto para o mais simples, para a gente abrir discussão, falar de alguns casos, é muito bom mesmo. É, que bom que você falou dessa parte da atividade teórica, né, e das simulações, porque era uma coisa que eu ia perguntar. Que legal Uhum, que isso existe e isso é respeitado, né, porque a gente está dentro da residência, a gente sabe que é importante essa parte de botar a mão na massa, mas em troca da nossa força de trabalho, a gente também quer aprender, né? A gente quer ter esse espaço e a gente também aprende muito na prática, mas a simulação é essencial, precisa ter. E a gente sabe que tem algumas residências que têm mais dificuldade em colocar isso em prática. Agora, uma uhum. pergunta mais individual. Qual que foi a maior evolução que você viu em você desde que entrou lá no R1 até agora que está quase emergencista?
Ai, eu até tô trabalhando na terapia, porque agora eu me vejo médica de verdade, sabe. É engraçado. Mas eu acho que a evolução que eu tive, eu acho que eu amadureci muito emocionalmente, a residência traz muito isso. Você estar exposto ali a muitas situações, eu acho que no R1 eu tinha muito medo de errar, e não que eu não tenha medo hoje, mas saber que você vai errar e tentar minimizar isso o máximo possível. Eu acho que num cenário da emergente a gente tem que ter essa maturidade, saber que a gente está exposto a 1 milhão de coisas, a gente vê 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, a gente vai deixar passar coisas. Então eu acho que eu aprendi essa maturidade de tentar minimizar isso, né, conseguir focar mais no meu paciente, estar mais ali atenta a algumas coisas. E eu acho que a evolução de acho que a maturidade, assim, eu vejo muito isso, assim, a Fernanda que entrou como R1, ela era aquela Fernanda, assim: "Não, vamos entubar todo mundo, vamos passar central, emergência é tubo central", e saber que não é só isso, até o que a gente estava falando de ficha verde, etcétera, eu vejo algo, assim, muito diferente, assim, em mim, e, acho que foi isso. Acho que foi a Legal. maior evolução, assim, essa maturidade emocional. Quem que tá de coordenador da residência de vocês? Nosso coordenador é o Ricardo Galesso, e preceptores atuais são a Gabriela Hidalgo, que foi a minha R2, né, ela foi egressa do ano passado, o Danilo, que também foi egressa do ano passado, e o Andrew, que ele é emergencista pelo HC. Legal. E aí, além desses daí, tem os outros que são plantonistas dos lugares que vocês, fazem estágio, certo? Que aí tem, que nem você falou, no MBoi tinha bastante emergencista, agora tá passando por uma reformulação, mas nos outros estágios, tipo UPA, essas coisas, vocês também têm contato com emergencista. Sim, a UPA Vila Santa é praticamente toda a escala por emergencista, e eles absorveram bastante a gente no R3, a partir do R3 a gente pode trabalhar lá. A UPA Campo Limpo, não são todos, mas a maioria dos dias tem sempre pelo menos um dos plantonistas é emergencista. O MBoi tem bastantes dias com, mas tem alguns dias que não. Mas eu acredito agora veio mais uma emergencista RT, que é a Bruna Marques que eu falei, até que era na minha faculdade, que ela formou pelo Osvaldo. Ela tá puxando mais emergencistas para lá, a empresa tá tentando valorizar mais quem tem RQ, então talvez tenha um bom prognóstico também. Que mais? Aí quando a gente roda nas especialidades não tem muito, mas nos estágios de emergência, sim. Aí o de emergência pediátrica a gente roda na UPA Campo Limpo, não é sempre que tem emergencista pediátrico, mas no MBOI ou emergencista ou intensivista pediátrico geralmente. Legal. E você foi bem acolhida pelos seus pares aí dentro da residência? Você tem fácil acesso aos os supervisores da sua residência? Como é que é isso? Sim, a gente tem bastante reunião, assim, pra falar quando a gente não tá tão contente, assim, com algumas coisas da residência. A gente é bem próximo do coordenador, ele é bem de fácil acesso, assim. Como ele é coordenador da UME também, então ele tá sempre no Einstein, então a gente tem algum problema, ele é uma pessoa que dá pra gente chamar no WhatsApp, dá pra gente conversar, desabafar. Eh os nossos preceptores também são super de fácil acesso, a gente consegue conversar, expor nossas opiniões. A gente fez bastante feedback para esse próximo ano letivo e praticamente todos os feedbacks foram ouvidos e executados. Por isso que a nossa escala às vezes muda bastante, principalmente a do R3 eu acho que é a que mais muda, assim, sabe. Principalmente esse ano que foi o primeiro ano que tiveram 6 residentes, então acaba algumas coisas que mudaram. Eh, que mais? A gente tem bastante acesso a isso, assim. O o que a gente tem também na residência são as EPAs, eu não sei se você já ouviu falar, mas é tipo uma Não. folha de avaliação. Ano passado a gente fez trimestral, esse ano a gente fez 2 vezes. 2 vezes ou uma, não lembro. Mas nos outros anos a gente fez mais regradinho. Então como R1
eu recebi uma folha do que são competências esperadas para um R1, da parte de comunicação, da parte de ultrassom, da parte de manejo de paciente grave, manejo pré-hospitalar, e isso existem as competências e o que eles esperam no R1, no R2, no R3. Então a gente tem esse feedback com a preceptoria pra gente ver em que nível a gente tá e ver isso evolutivamente, assim, sabe. Isso é bem legal. Bacana. E outra pergunta que eu queria te fazer é, eu sei, porque eu sou do mundo da emergência aí, de que a instituição está contratando bastante emergencista para atuar no serviço particular, né? Então a gente Uhum. sabe que hoje em dia estão sendo contratados aí para trabalhar na UMI, para trabalhar dando plantão no pronto-socorro, né? Como é que é para vocês, residentes, verem esse processo? Vocês também esperam um dia também estarem sendo valorizados assim? Vocês veem tudo isso com que olhar? Então, a gente tem essa oportunidade, a gente consegue prestar a prova do Einstein assim que a gente forma. Eh, não sei se todo mundo fez de imediato, porque a instituição ela tem a carga horária, assim, então meio que dá uma exclusividade, assim, sabe. Então, eu, por exemplo, não prestei agora, mas é algo que eu quero prestar mais pra frente, porque eu não sei ainda as oportunidades que vão aparecer, a gente não sabe como vai seguir a vida, assim. Então é algo meio nebuloso, assim, e eu não gostaria de prestar pra falar: "Ai, não vou assumir". Mas a gente tem essa oportunidade bastante, e eu acho que é até não um fácil acesso, a gente não é privilegiado em relação a isso, mas a gente consegue ter mais noção de como vai ser o serviço, assim, sabe. Então, eu sei que pode ser que não sei se muita gente acaba acontecendo isso de se frustrar por estar mais na porta, né, por conta do serviço. Então a gente já sabe que o serviço ele valoriza mais, mas tem emergencistas indo pra sala de emergência bastante, estão sendo chamados. Acaba que tinha uma mentalidade antes da instituição de priorizar a cardiologia, o que é normal, o que acontece na maioria dos hospitais, e eles vão vendo o espaço que a gente tá ganhando e geralmente fica um cardio e um emergencista, porque lá tem bastante dor torácica, tem bastante, protocolo IAM, então eles gostam de priorizar e isso é super justo, isso é super dividido. Mas os emergencistas estão sendo mais, chamados para dar plantões na sala, estão sendo super valorizados, até no SUS, até na parte de gestão, então meu R3 virou coordenador do Heliópolis, antes ele era RT do MBOE, então ele já subiu nessa parte de gestão. A UPA Campo Limpo ele também era RT da UPA Campo Limpo, e a UPA Vila Santa também tem RTs emergencista, o Rafael, que era do HC. Então eles priorizam o emergencista até para esses cargos, assim, sabe, de liderança pra gente conseguir, então eu acho que tem bastante oportunidade e pra gente é bom ver que a instituição valoriza, porque a nossa especialidade tá crescendo muito ainda, né, algo muito incerto, e aqui em São Paulo acaba sendo um dos polos, né, que mais tem concentração de emergencista, mas é bom a gente ver que tem uma instituição de renome que valoriza a nossa especialidade, então a gente acho que dá aquela sensação de realmente estamos no caminho certo, é isso que a gente precisa, fazer, é isso que vem evoluindo, então eu acho que dá esse acalento, assim, no coração em relação à especialidade, sabe? Eu acho que qualquer lugar que a gente trabalha ou que a gente se envolve da parte de educação, né, da própria residência, a gente saber que quem está acima da gente está valorizando o que a gente está fazendo e a nossa especialidade, deixa o coração quentinho, né? Faz a gente Sim, acreditar que, porque a gente sabe que a caminhada da medicina de emergência vai ser muito longa e a gente só está no começo, mas sim. você conseguir olhar para isso e entender que tem pessoas ali que estão acreditando nesse projeto junto com você, eu acho que é muito importante. Uhum. A outra coisa que eu ia te perguntar agora para a gente já caminhar para os finalmente é aquela pergunta surpresa, que Ai, é que meu eu queria que Deus. você contasse um caso para a gente de algum momento da sua residência ou da sua formação como médica em que uma intervenção que você fez mudou o desfecho do paciente. Ai, deixa eu pensar.
Ai, foi um caso recentemente, acho que nem foi tanto uma habilidade emergencística, mas foi essa habilidade que eu te falei de não se conformar com as coisas. Foi um paciente que foi para Mi-Boi, eh, hemofílico, e estava branco, igual um papel, assim. E foi bem na troca de plantão, eu tô como residente, assim, esse mês, lá na sala, e foi bem na troca, assim, eu falei: "Gente, esse cara tá sangrando em algum lugar, não sei aonde, não estava exteriorizando, mas eu falei: 'Ele tá sangrando'". E aí eu apertava a barriga dele e falava: "Não, não é". Fiz o FAST negativo, falei: "Vamos tomografar". Aí a gente tomografou e eu fui embora. Aí no dia seguinte eu fui, foi a primeira pessoa que eu fui procurar, né, pra ver ele, assim. E aí ele estava sangrando retroperitônio pelo psoas, é um paciente de 20 anos, ele ia sempre na Unifesp, tomar o antídoto dele, né, o fator 8. E, ele não foi, ele estava na casa da namorada, não foi, e aí ele sangrou espontaneamente, assim, né. E aí foi legal da gente fazer: "Tá, e agora, né, que a gente vai fazer? A gente não tem esse fator aqui, que eu vou fazer?". Aí a gente foi manejando com crio, e foi bipado o código H, lá a gente tem código H, então pacientes sangrando instáveis, a gente consegue bolsa rápido. Pedimos crio, fomos manejando ele, e aí a gente conseguiu o contato na Unifesp, falei: "Vamos colocar no cross", e aí um dos coordenadores, ele fez residência na Unifesp, ele falou assim: "Ah, porque o ambulatório de hemofilia a médica é mãe dos pacientes", eu falei: "Mas fala pra ela então que ele tá aqui, pelo amor de Deus, que ela vai surtar e vai puxar ele no cross", porque a gente estava tentando, 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 tentando e nada. Aí ele falou assim: "Ah, tá, vou te passar o contato". Aí a gente falou com ela, eles puxaram, assim, em 5 minutos, ele foi pra lá, ficou estável, recebeu o fator, nem precisou abordar. E é o que eu te falei, da gente não se conformar, assim, sabe. Então eu falei: "Nossa", que eu lembro quando eu falei que eu ia colocar no cross, tipo, tive negativo: "Gente, mas vocês são muito esperançosos, ninguém vai puxar, não sei o quê, nã-nã-nã". E eu acho que essa não conformidade do tipo, não, o que eu ia tentar, na verdade, era ver se eles mandavam pra gente o fator, pra eu conseguir estabilizar ele melhor e poder levar ele com mais segurança, né. Mas aí eles puxaram e ele conseguiu ir, tá um pouquinho taquicárdico, mas dava, assim, sabe. Fiquei com medo de recusarem, mas deu certo. Então a gente foi manejando ele, assim, eu não tenho fator, o que que eu vou fazer pra ele conseguir ser transportado? O que que eu vou conseguir, assim? Aí eu fui junto com o R1, a gente foi manejando, vendo tudo que a gente podia fazer de melhor pra ele, pra pra ele conseguir chegar lá com segurança, assim, sabe. Então esse caso eu gostei, assim, foi deu um acalento, assim, no coração, assim, sabe. Não foi nada, assim, pontual, mas que, nossa, abri uma perna Sim. dele, cauterizei a artéria, não, Aham. mas foi algo simples que mudou a Mas é vida o dele. famoso dar o gás, né, pelo paciente. É. Cara, eu acho que proatividade para quem tá na emergência é muito importante. Desenvolver isso durante a residência é muito importante. Já Uhum. que a gente está falando disso, de proatividade, que é uma habilidade, qual que você acha que é a habilidade mais importante e essencial para o emergencista? Eu acho que é você entender o que o paciente precisa. A gente não vai ter os diagnósticos, nem sempre, né, mas é olhar para o paciente, entender a síndrome que ele tá, entender todo o contexto dele e ver o que ele precisa naquele momento e o que você consegue fazer, assim, né. Então, até a minha R1 estava me contando um caso, tipo, o paciente com anemia falciforme, com colangite, e aí ela foi discutir com alguém, ele: "Ah, mas e a hemoglobina, nã-nã", e tipo, o paciente estava fazendo SARA, sabe. Ele precisava saber da hemoglobina, eletroforese, a gente não tem, entendeu? Tipo, não é isso que vai mudar o desfecho dele, pode mudar um pouco mais pra frente, mas e aí? O que que ele precisa agora? Como que eu consigo dar o famoso gás nesse paciente pra eu conseguir chegar na dosagem da hemoglobina, assim, sabe. Então eu acho que isso é muito importante, entender objetivamente o que esse paciente precisa, eu acho que isso é essencial. Show. E aí, para a gente fechar aqui, só para eu passar para quem está escutando a gente, a prova, né, pro ano de agora de 2026 já foi uma prova escrita objetiva, né, em Uhum. novembro, depois a gente teve a prova prática em dezembro, e aí parece que o resultado final
é agora no final de janeiro, né, no dia 21, e a convocação Isso. em fevereiro. Deixa um recado aí para quem quer se tornar um próximo emergencista pelo Einstein. Aí, ó, a só da prova pra falar é a Vunesp que faz, né. E aí tem a prova teórica e prática. A prática, como a gente falou, é mais focada em soft skills. E assim, a instituição não é esse mundo particular, a gente é muito foca a nossa residência é muito focada no SUS, a gente pega paciente grave sim, e todos serão muito bem-vindos, quem quiser conhecer é só falar comigo, com alguém da residência, os hospitais estão sempre de portas abertas pra gente levar lá, conhecer, só combinar antes certinho. Serão muito bem-vindos, vai ser um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente, e vamos levar, espalhar aí a palavra da medicina de emergência pelo Brasil. E é isso, sejam bem-vindos. Show, Fê, te agradeço demais pelo papo, eu gostei demais da conversa e de conhecer Gostei, melhor Fê. aí do programa de residência de vocês. Então, para quem, quiser, manda mensagem para a gente no Café com Emergência, que a gente passa o contato da Fê para vocês conversarem, passa o contato do Instagram deles para eles entrar em contato com os outros residentes também. Sigam a gente aí no Spotify, no YouTube, divulguem para o máximo de pessoas que vocês puderem. E é isso, obrigado e a gente Obrigada, Fê, foi um se prazer. encontra por aí. Tchau, Até até mais, mais, tchau, viu. tchau.